Paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos, estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus. E nosso vídeo hoje, a conversa é com o irmão Leandro. Nós vamos falar sobre um tema que pode ser até polêmico, de acordo com a opinião de algumas pessoas, né, irmão Leandro? Mas um tema muito importante para quando nós queremos ter um relacionamento mais próximo com o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Nós vamos falar hoje de submissão. Submissão. A palavra, irmão Leandro, já para alguns já é assustador, né? Submissão. Por quê? Porque nós vivemos uma época que grita-se por uma tal liberdade que tudo pode. E nós vamos saber um pouco desse tema à luz da palavra de Deus. Quer falar algo, irmão Leandro, antes de iniciarmos? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. E assim, submissão, né? É se submeter ou ter alguém como liderança, né? Não é que você vá ser uma pessoa que vai ser forçada a algo, mas você vai fazer algo de coração, e aquela pessoa que você vai estar sendo submissa não vai ser uma pessoa agressiva e que vai fazer aquilo só para humilhação. Você vai ser submisso para uma pessoa humilde e simples. A gente pode ver assim, que a essência da própria espiritualidade, ela está na relação certa de obediência a Deus. Ninguém pode estar bem espiritualmente se não existe uma obediência a Deus. E o Senhor, Ele age a partir do seu trono, que está estabelecido sobre a sua autoridade. Isso é fato. Quem conhece a palavra de Deus, irmão Leandro, sabe que isso é fato. Para iniciarmos, vamos deixar como versículo base 1 Timóteo 3,16, que diz assim: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Poderoso é esse Deus que nós estamos nesse momento falando dele. Esse Deus que nos mostra, através da sua poderosa palavra, como devemos agir diariamente para estarmos na sua presença. Bom, Leandro, para iniciarmos, qual a maior exigência que Deus faz ao homem? Justifique com base bíblica. Eu vou primeiro ler aqui, né, o versículo que eu separei, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, que diz assim: Samuel falou: Adonai tem prazer em ofertas queimadas e sacrifícios. Quanto em obedecer ao que Adonai diz, certamente obedecer é melhor do que o sacrifício, e atender às ordens melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como o crime de idolatria. E como você rejeitou a palavra de Adonai, ele também rejeitou você como rei. Aqui nesse versículo, a gente vê que ele é falado num período em que o povo de Israel, eles sacrificavam para a remissão dos seus pecados, né? E a gente vê que é algo mais agradável a Deus do que o sacrifício, é o obedecer. Quando a gente obedece, quando a gente está diante de Deus fazendo a sua vontade, Deus ele se alegra, ele se anima, porque vê que nós estamos nos esforçando a fazer algo que é bom e agradável a Ele. E aqui fala também que a rebelião é como pecado de feitiçaria e a teimosia como um crime de idolatria. E como você rejeitou a Adonai, ao Senhor, Ele também rejeitou você como rei. Ou seja, quando nós rejeitamos
a Deus e não obedecemos a sua vontade, Ele também nos rejeita, e Deus nos rejeitar gera uma consequência que vai fazer com que você tenha declínio espiritual, que você venha se afundar em coisas que o mundo oferece, mas que não são algo que traz benefício ao seu físico e espiritual. Ô Leandro, comente o versículo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. Interessante, né? Porque Cristo, Filho de Deus, ele é alguém muito importante para Deus, e Deus o enviou para que pudéssemos ter salvação. E Cristo, quando ele veio à Terra, ele foi submisso, ele se submeteu a homens, como eu posso dizer, a ser julgado nessa terra e ser sacrificado para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos vir a conhecer a vontade de Deus e ser libertos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E sabemos que seu amor é tão imenso que encarar uma cruz não é algo fácil, se sacrificar por alguém não é fácil. Ou seja, ele desceu do céu para que nós pudéssemos ter salvação. Ele se submeteu à morte de cruz por amor a mim, a Patrícia e a vocês. E assim que a gente possa aprender da palavra e da vontade de Deus e ser submisso a Deus, porque Ele é digno de toda honra, glória e exaltação. Muito bem, maravilhosa palavra. Bom, Leandro, quando é que aprendemos o que é submissão? Justifique com base bíblica. Eu vou ler aqui Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 8, que diz: que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união ao Messias. Apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo, ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se a si ainda mais, e tornando-se obediente até a morte na estaca como um criminoso. Aqui nesse versículo, a gente vê que Cristo ele desceu do céu, ele veio ao mundo por amor. E a gente vê que ele não se considerou igual a Deus. Ele veio e foi o mais humilde dos homens. E aqui a gente vê que ele se esvaziou de si. Ele assumiu posição de escravo por amor a mim e a você. E a gente vê que ele foi obediente até a morte. Ele se submeteu à morte de cruz. Ele, até o último ponto, que foi a morte de cruz, ele foi obediente até o fim. E sabemos que ele está prestes a voltar. E todo aquele que se submeter a ele entrará com ele no reino dos céus. E que a gente possa repetir nesse versículo, que sejamos como Cristo, que sigamos os passos de Cristo, porque ele nos amou e morreu na cruz por nós. Ele se submeteu à morte de cruz por mim e por você. Uma grande prova de amor verdadeiro, né? Bom, Leandro, para finalizar, deixa um versículo para a nossa meditação. O versículo que eu vou deixar hoje se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus, além disso, resistam ao adversário e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês têm a mente dividida. Aqui a palavra diz: se a gente se submeter a Deus, ele se aproximará de nós
e nos dará vitória sobre as nossas dificuldades e lutas. E quando a gente está próximo de Deus, o inimigo ele não pode ir contra as nossas vidas. Deus ele é tão maravilhoso que nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós. Que a gente possa estar diante desse Deus maravilhoso, dia e noite, meditando na sua palavra, vivendo a sua vontade, para que no grande dia a gente entre no reino dos céus. Que Deus nos conceda essa vitória, né? Para fechar, vamos ler Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. A palavra fecha tudo, a gente tem que se submeter. Na terra nós temos autoridades instituídas na terra, que são os governantes. E nos céus, a autoridade maior é o Deus Todo-Poderoso, que nos foi mostrado poderosamente através da sua palavra nesse vídeo. Que nós possamos, meus irmãos, buscar uma vida de submissão a Deus, para que nós possamos alcançar a vida eterna junto dele. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Assista os nossos vídeos, curta, compartilhe, leve a palavra de Deus àquele que a busca. Amém.